Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês a segunda parte da entrevista feita pelo jornalista americano Tucker Carlson com o presidente russo Vladimir Putin. Esta é a segunda parte da entrevista feita por Tucker lá no prédio do Kremlin. Antes de começar, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, dê um joinha, dê um voto de confiança no canal para que possamos crescer ainda mais e ganhar relevância na comunidade geopolítica. Bem, vamos continuar com a segunda parte aqui da tradução e da análise desta entrevista de Tucker Carlson com o presidente russo Vladimir Putin. Como na primeira parte realizamos algumas pausas para entender o contexto e vocês podem assistir a primeira parte desta entrevista aqui em nosso canal, através do card que está aqui logo acima. Então, tiramos ali como conclusão da primeira parte todas as questões envolvendo a história ali que Putin contou sobre a Rússia e também a expansão da OTAN. Vamos continuar então com a análise e com o vídeo. Tornei-me presidente em 2000, pensei que tudo bem, a questão iugoslava acabou, mas deveríamos tentar restaurar as relações. Vamos reabrir as portas, a Rússia, tentar abrir as portas ali da Rússia para os Estados Unidos, para o Ocidente, e além disso, Putin fez isso publicamente. Posso reiterar em uma reunião que ele teve aqui no Kremlin com o presidente Bill Clinton, aqui do lado da sala onde estamos, disse a ele, perguntei a ele, Bill, você acha que se a Rússia pedisse para aderir à OTAN, você acha que isso aconteceria de repente? Ele disse que é um tema interessante. Acho que sim, mas à noite, quando nos encontramos no jantar, ele disse que você sabe, conversei com minha equipe agora e não é possível. Agora que você pode me perguntar, você pode perguntar a Bill Clinton. Acho que ele vai assistir nossa entrevista e ele vai confirmar que o que eu disse, o que falamos, e não te teria dito nada assim se não tivesse acontecido, tudo bem? E que atualmente é impossível agora. Aí Tucker pergunta, você teria se juntado à OTAN? Aí Putin, olha, eu fiz a pergunta, é possível ou não? E a resposta que recebi foi não. Se fui muito sincero no meu desejo de descobrir qual era a posição de liderança dos Estados Unidos. Mas se ele tivesse dito sim, Tucker perguntou, você teria aderido à OTAN? Se ele tivesse dito sim, o processo de reprovação teria começado, ou melhor, de aprovação teria começado. Eventualmente poderia ter acontecido se tivéssemos visto alguns sinceros desejos do outro lado de nossos parceiros, mas não. Aconteceu bem, não significa o que aconteceu, então, não está tudo bem, porque... Você acha que isso é apenas para chegar ao motivo? Perguntou Tucker. Sei que você está claramente amargurado com tudo isso. Eu entendo, mas por que você acha que o Ocidente rejeitou você? Então, por que a hostilidade, por que o fim da Guerra Fria não resolveu o relacionamento? O que motiva isso do seu ponto de vista? Você disse que eu fiquei amargurado, mas a resposta é não é amargura, é apenas uma declaração de fato. Não somos noiva, não somos noivos amargurados, com ressentimentos, não se trata desse tipo de assunto. Em tais circunstâncias, acabamos de perceber que não éramos bem-vindos lá. Está tudo bem. Bem, tudo certo, mas vamos construir relações de outra maneira. Vamos trabalhar com outro terreno, em outro lugar, porque recebemos uma resposta de um não. E você deveria perguntar aos seus líderes. Só posso adivinhar porque
por que é que um país demasiadamente grande, como os Estados Unidos, com a sua própria opinião e assim por diante. E os Estados Unidos viram como as questões estão sendo resolvidas na OTAN. E vou dar agora um outro exemplo relativamente à Ucrânia e à liderança dos Estados Unidos, que exerce pressão e todos os membros votem obedientemente. Ou seja, ele está se referindo à OTAN, mesmo que não gostem de algo agora. Mas vou contar o que aconteceu em desrespeito com a Ucrânia em 2008. Embora esteja sendo discutido, não vou abrir segredo para vocês. Vou dizer nada de novo aqui. No entanto, depois disso, tentamos construir relações de diferentes maneiras. Por exemplo, os acontecimentos no Oriente Médio, no Iraque. Estávamos a construir relações com os Estados Unidos de uma forma muito suave, prudente e cautelosa. Levantei repetidamente essa questão de que os Estados Unidos não deveriam apoiar o separatismo ou o terrorismo no norte do Cáucaso, por exemplo. Mas eles continuam a apoiar, faça qualquer maneira ou faça qualquer apoio político, a informação, apoio financeiro, até apoio militar do passado veio dos Estados Unidos na região do Cáucaso e principalmente dos seus satélites para grupos que ele considera terrorista na região do Cáucaso. Certa vez levantei esta questão com o meu colega, também presidente dos Estados Unidos, e ele disse que é impossível você ter provas disso. Ele disse, esse colega presidente dos Estados Unidos, que Putin disse. E Putin disse que sim, estava preparado para essa conversa e dei a ele essa prova. Ele olhou e você sabe o que ele disse. Peço desculpas, mas foi o que aconteceu. Vou citar, ele disse, bem, vou chutar a bunda deles. Esperamos para alguma resposta e não aconteceu nada. E a resposta eu disse ao diretor do FSB, que é o diretor da Polícia Federal, que atua na inteligência também e no braço armado da Rússia. Escreva para a CIA qual é o resultado da conversa com o presidente. E ele escreveu uma vez, duas vezes, e então recebemos uma resposta. Temos a resposta no arquivo. A CIA respondeu que temos trabalhado com a oposição na Rússia. Acreditamos que esta é a coisa certa a se fazer. Continuaremos fazendo isso de forma ridícula. Eles fazem isso de forma ridícula, ou seja, Putin disse que a CIA trabalha com a oposição da Rússia dentro da Rússia. Mas tudo bem. Percebemos que estava fora de questão. Aí ele disse que as forças, essas forças de oposição, Tucker disse que, então você está dizendo que a CIA está tentando derrubar o seu governo. Aí ele disse sim, claro. Eles se referiram, nesse caso específico, aos separatistas, aos terroristas que lutaram conosco contra eles. E principalmente durante alguns conflitos, convenções, foi a quem chamaram de oposição. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto é muito importante. É o momento em que a defesa antimísseis dos Estados Unidos e o momento que o sistema foi criado no início. Por muito tempo, persuadimos aos Estados Unidos a não fazer isso. Além disso, depois que fui convidado pelo pai de Bush, o Bush pai, para visitar a sua casa no oceano, tive uma conversa muito séria com ele, com o presidente Bush e toda a sua equipe. Propus aos Estados Unidos, a Rússia e a Europa criassem um conjunto de sistemas de defesa antimísseis
que acreditávamos que, se criado unilateralmente, haveria uma ameaça à nossa segurança, ameaça de segurança de fato, de que os Estados Unidos teriam dito oficialmente que estava sendo criado contra ameaças de mísseis do Irã, que foi a justificação para a implantação do míssil do sistema de defesa. Trabalhamos juntos com a Rússia, Estados Unidos e Europa, e eles disseram que era muito interessante. Me perguntaram, você está falando sério? Eu estou absolutamente falando sério. Aí Tucker para e fala, em que ano foi isso? Não me lembro. É fácil descobrir na internet, quando eu estava nos Estados Unidos, a convite de um veterano, né? É ainda mais fácil aprender com alguém de quem que disseram que era muito interessante todo esse sistema de antimísseis, sistema de defesa antimísseis. E eu disse, imaginem se pudéssemos enfrentar juntos esse desafio de segurança estratégica global. O mundo irá ter uma mudança. Provavelmente terá disputas, provavelmente econômicas e até políticas, mas poderíamos mudar drasticamente a situação no mundo. E ele disse que sim. E perguntou, você está falando sério? Eu disse, é claro. É claro que precisamos pensar sobre isso. Eu disse, vá em frente, por favor. Então, o secretário de defesa da época, Gates, o diretor da CIA, o secretário de Estado americano, entrou aqui neste gabinete, aqui atrás, aqui mesmo, essa mesa. Eles sentaram nessa mesa, eu, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, ministro da Defesa russo, daquele lado, e eles me disseram, sim, nós pensamos sobre isso, concordamos. Eu disse, graças a Deus, ótimo, mas com algumas exceções, ressalvas. Aí Tucker pergunta, 2 vezes você descreveu que presidente dos Estados Unidos tomando decisões e depois sendo prejudicados pelos chefes de suas agências. Então parece que você está descrevendo que o sistema não é administrado pelas pessoas eleitas em sua maioria, em sua opinião. Isso é certo, isso mesmo. Está certo, no final, eles apenas nos disseram para nos perdermos. Não vou contar os detalhes, porque acho incorreto. Afinal, era uma conversa confidencial, mas nossa proposta foi recusar. E isso foi, de fato, foi certo naquele momento quando disse, olha, mas então seremos forçados a tomar medidas contrárias. Criaremos sistemas de ataque que certamente superarão os sistemas de defesa antimísseis. E a resposta foi que não estamos fazendo isso contra você e você faz o que quiser assumindo os riscos, que não é contra nós, nem contra os Estados Unidos. E eu disse, tudo bem. Muito bem. Foi assim que aconteceu. E criamos sistemas hipersônicos com alcance intercontinental e continuamos a desenvolvê-los. E agora estamos à frente de todos os Estados Unidos e outros países em termos de desenvolvimento de sistemas de ataque hipersônicos. E estamos melhorando todos os sistemas, todos os dias. Mas não foi o que propusemos seguir por outro caminho, o que fomos empurrados para trás. Agora, sobre a expansão da OTAN para o leste, bem, ele diz o leste europeu, bem, foi-nos prometido que não havia expansão para o leste, nem 1 centímetro para o leste. E disseram, e depois, ou seja, eles disseram isso, e depois o que eles fizeram? Bem, não está consagrado no papel. Então vamos expandir. Então houve 5 ondas de expansão. Os Estados Bálticos, toda a Europa Oriental e assim por diante. E agora chega a principal coisa que eles vieram fazer na Ucrânia. Em última análise, em 2008, na Crimeia, no Tratado de Bucareste, declararam que as portas para adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN estavam agora abertas sobre como as decisões são tomadas naquele país.
naqueles países. O presidente Bush é um cara tão durão, um político durão. Eles disseram mais tarde que ele exerce pressão sobre nós. E tivemos que concordar, que é ridículo. É como um jardim de infância, onde estão as garantias. O que é jardim de infância? Que tipo de pessoas são essas? Quem são eles? Você vê, eles foram pressionados, eles pressionaram, eles concordaram, e então eles dizem que a Ucrânia não estará na OTAN. Você sabe, eu digo. Não sei, sei que você concordou em 2008, mas por que você não concorda no futuro? Bem, eles nos pressionaram. Então, eu disse, por que eles não pressionam você amanhã e você concordará? Novamente, bem, não faz sentido. Quem está aí para conversar? Só não entendo. Estamos prontos para conversar. Mas com quem? Disse Tucker. Sobre garantias, nenhuma. Não houve nenhuma garantia. Então, eles começaram a desenvolver o território da Ucrânia. Seja lá o que for, eu tenho que contar sobre os antecedentes de como esse território se desenvolveu, que tipo de relações existiam com a Rússia. Cada segunda ou terceira pessoa sempre teve alguns laços com a Rússia. E durante as eleições na Rússia e na Ucrânia já independente, a Ucrânia soberana, que conquistou a sua independência como resultado da declaração de independência, e a propósito, diz que a Ucrânia é um estado neutro. E em 2008, e de repente as portas ou os portões da OTAN foram abertos para ela. Vamos lá. Não foi assim que concordamos agora. Todos os presidentes que chegaram ao poder na Ucrânia, eles confiaram no eleitorado com uma boa atitude em relação à Rússia, e de uma forma ou de outra. Este é o sudeste da Ucrânia. Este é um grande número de pessoas. E foi muito difícil dissuadir esse eleitorado que tinha uma atitude positiva em relação à Rússia. Viktor Yanukovych chegou ao poder e, como primeira vez que ele venceu, depois que o presidente Kuncha, eles organizaram o terceiro turno que não está previsto na situação da Ucrânia. Isso é uma ruminação. Imagine que alguém nos Estados Unidos não gostaria do resultado. Aí o Tucker fala, e 2014? Aí o Putin foi interrompido e falou, antes disso, isso foi antes disso. Antes de 2014, tudo isso. Depois o presidente Viktor Yanukovych venceu as eleições, porém seus oponentes não reconheceram a vitória. Foi então os Estados Unidos apoiaram a oposição e o terceiro turno foi agendado. O que é isso? O que é os Estados Unidos apoiando contra um vencedor e ainda instigando um terceiro turno que chegou ali. Imagina se os Estados Unidos, algo não agradou alguém e o terceiro turno eleitoral, que a Constituição dos Estados Unidos não prevê, foi organizado. No entanto, foi feito na Ucrânia. Ok, Viktor Yushchenko, que era considerado um político pró-Ocidente, chegou ao poder. Tudo bem, ótimo. Construímos relações com ele. E também ele veio a Moscou com visitas. Visitamos o Kremlin. Nos conhecemos em um ambiente informal. E ele ele teve um posicionamento pró-Ocidente. Tudo bem. Deixe as pessoas fazerem o seu trabalho. A situação deveria ter com desenvolvimento dentro da própria Ucrânia independente, como resultado da liderança do presidente. E para piorar, Viktor Yanukovych chegou ao poder. Afinal, talvez ele não fosse o melhor presidente e político, não sei. Não quero fazer avaliações, porém surgiu a questão da associação com a União Europeia.
Sempre fomos tolerantes com essa questão, com esse processo. Mas quando lemos o Tratado de Associação, revelou-se um problema para nós, uma vez que tínhamos a Zona de Comércio Livre e fronteiras aduaneiras abertas com a Ucrânia, que no âmbito dessa associação teve de abrir as fronteiras para a Europa, o que poderia prejudicar a economia da Rússia em relação a esse tratado com a Ucrânia. Dissemos que não, e isso não vai funcionar. Fecharemos nossas fronteiras com a Ucrânia. Então, as fronteiras alfandegárias, que são, por exemplo, Yanukovych, começaram a calcular quanto a Ucrânia iria ganhar e quanto perder, e disse aos seus parceiros europeus que precisam de mais tempo para pensar sobre isso, antes de assinar o tratado. Aí a oposição começou a tomar medidas destrutivas que foram apoiadas pelo Ocidente. Tudo isso se resumiu em um golpe na Ucrânia. Aí ele disse, então, ele treinou, ele fez alguns cálculos, segundo Tucker, alguma coisa assim, preferiu a Rússia do que a União Europeia, ou seja, ele fez uns testes, né? O presidente que estava ainda de posse em 2014, que era favorável a Putin, né? Antes de ser deposto. Até mesmo a questão do volume comercial, embora na maior parte seja a questão do tamanho da cooperação em que toda a economia ucraniana se baseava, o tamanho da cooperação entre as empresas era muito próximo, desde os tempos da União Soviética. Uma empresa lá costumava produzir componentes a serem montados tanto na Rússia quanto na Ucrânia e vice-versa. Costumavam ser laços muito estreitos. Mas não vou me aprofundar em detalhes nesse momento, pois acho que fazê-lo é inapropriado nesse momento. E os Estados Unidos nos disseram para acalmar Yanukovych. E nós acalmamos Yanukovych. A oposição, no entanto, deixou os Estados Unidos, de toda forma, começou a instigar essa oposição e eles tentaram um acordo político. Dissemos, tudo bem, concordamos, vamos fazer desta forma, pois os americanos solicitaram que Yanukovych não usou nem as Forças Armadas nem a polícia, mas a oposição armada cometeu um golpe em Kiev. E o que isso quer dizer? Quem faz você pensar que é? E eu queria perguntar a liderança dos Estados Unidos. Então, Tucker disse, com o apoio dos Estados Unidos? Aí ele disse quem, né? O Tucker. O apoio dos Estados Unidos, mas quem atuou? Aí Tucker disse, com o apoio da CIA. É claro, a organização a qual você queria se juntar naquela época. Pois eu entendo que deveríamos agradecer a Deus não terem deixado você entrar, embora fosse uma organização séria. Entendo. Olha que interessante, ele trouxe um ponto que ninguém sabia. Como que Putin sabia dessas informações sobre Tucker, que queria entrar na CIA? Olha que interessante. Entendo o meu antigo... Ele entende que o serviço que ele já cumpriu como fazendo parte do serviço de inteligência da União Europeia. Ele sabe como funcionam as agências. Sempre foram nossos oponentes. Um trabalho é um trabalho. Tecnicamente, eles fizeram tudo certo, alcançaram seus objetivos de mudar o governo. Porém, do ponto de vista político, foi um erro colossal. Certamente foi um erro de cálculo da liderança política. Eles deveriam ter visto como iria evoluir tudo isso.
Então, em 2008, as portas da OTAN estavam abertas para a Ucrânia. Em 2014, houve ali um golpe, e eles começaram a perseguir aqueles que não aceitaram o golpe. E foi de fato o golpe que eles criaram, uma ameaça à Crimeia que tivemos que tomar sob nossa guarda, sob a proteção, para que não ocorresse uma guerra de fato em 2014, com o uso de aeronaves, artilharia contra... eles começaram a utilizar aeronaves e artilharia contra os civis. Foi quando tudo começou. Há um vídeo de aeronaves atacando a região de Donetsk. De cima, lançaram uma operação militar em grande escala. E depois outra, quando falharam, começaram novamente a preparar a próxima. Tudo isto no contexto do desenvolvimento militar desse território e da abertura das portas da OTAN. Como poderíamos não expressar preocupação com o que estava acontecendo do nosso lado? Isso teria sido uma negligência culposa. Isso é o que teria sido. Só que a liderança política dos Estados Unidos nos empurrou para a linha que não poderíamos cruzar, porque isso poderia ter arruinado praticamente a própria Rússia, além de não podermos deixar os irmãos na fé, ou seja, aqueles que têm cultura, língua russa, simpatia russa ou cidadania russa. E, de fato, uma parte do povo russo, diante desta máquina de guerra, aí ele disse, o que foi isso? Tucker disse, 8 anos antes do início do conflito atual, então qual foi o gatilho para você nesse momento? Qual foi o momento em que você decidiu que tinha que fazer? Esta confiança, inicialmente, foi um golpe na Ucrânia que provocou o conflito. Na época em que os representantes de 3 países europeus, Alemanha, Polônia e França, chegaram, foram os fiadores do acordo assinado entre o governo de Yanovych e a oposição. Eles assinaram como garantias, fiadores, apesar da oposição ter cometido um golpe e todos esses países fingiram que não se lembravam de que eram os garantidores, os fiadores. Um acordo pacífico, apenas jogaram toda a situação imediatamente ali num conflito e ninguém se lembra que não sei se os Estados Unidos sabem alguma coisa sobre o acordo entre a oposição e as autoridades de seus 3 fiadores, que em vez de trazer toda essa situação de volta ao campo político, apoiaram o golpe. Embora não fizesse sentido, acredite, porque o presidente Yanovych concordou com todas as condições. Ele estava pronto para realizar eleições antecipadas, nas quais não tinham como vencer. Francamente, falando, todo mundo sabia de tudo isso. Então, por que o golpe? Por que as vítimas? Por que ameaçar a Crimeia? Por que lançar uma operação nas dunas, em Donetsk? E isso eu não entendo. Isso eu não entendi. É exatamente o erro de cálculo cometido pela CIA, que fez o seu trabalho para completar o golpe. E acho que um dos vice-secretários de Estado americano disse que custou uma grande soma de dinheiro, quase 5 bilhões. Mas o erro foi político. Foi colossal, porque eles teriam que fazer isso. Tudo poderia ter sido feito legalmente, sem vítimas, sem ação militar, sem perder a Crimeia. Nunca teríamos considerado sequer levantar um dedo se não fosse pelos desenvolvimentos sangrentos em todos os obletes, porque concordávamos com os fatos de que, após o colapso da União Soviética, as nossas fronteiras deveriam estar ao longo das fronteiras das antigas repúblicas da União Soviética. Concordávamos com isso, mas nunca concordamos com a expansão da OTAN. E, além disso, nunca concordamos que a Ucrânia estaria na OTAN. Não concordamos com as bases da OTAN lá, sem qualquer discussão conosco, na Ucrânia. E continuamos solicitando, não faça isto.
Não faz. Aquilo que aquilo e o que desencadeou nos últimos acontecimentos, em primeiro lugar, a atual liderança ucraniana declarou que não implementaria os acordos de Minsk, que foram assinados, como sabem, após os acontecimentos de 2014, em Minsk, onde o plano de solução pacífica em Donbas foi estabelecido. Mas não a atual liderança ucraniana. O ministro dos Negócios Estrangeiros, todos os outros funcionários e depois o próprio presidente disseram que eles não gostaram de nada dos acordos de Minsk. Por outras palavras, não iriam implementar. E há um ano, ou um ano e meio atrás, os antigos líderes da Alemanha e da França disseram abertamente ao mundo inteiro que de fato assinaram acordos de Minsk, mas nunca pretendiam implementá-los. Eles simplesmente nos deixaram de nariz nessa situação. Aí Tucker pergunta: havia alguém livre para conversar, independente para conversar? Você ligou para um secretário de Estado do presidente dos Estados Unidos e disse que se continuar a militarizar a Ucrânia com as forças da OTAN, isso não ficaria bem? Isso vai ser um de nós. Ou seja, isso não ficaria bem? Aí Putin disse que falamos sobre isso por muito tempo, dirigimos aos líderes dos Estados Unidos, aos países europeus, para parar os desenvolvimentos imediatamente, para implementar os acordos de Minsk. Falando francamente, eu não sabia como faríamos isso, mas estava pronto para implementá-los. Esses acordos foram complicados para a Ucrânia. E eles incluíam muitos elementos desses territórios de Donbas, dessa independência de Donbas. Isso é verdade. No entanto, eu estava absolutamente confiante e estou dizendo isso para você agora. Honestamente, acredito que se conseguirmos vencer os residentes de Donbas e tivermos de trabalhar arduamente para convencê-los a regressar ao Estado ucraniano, então gradualmente as feridas começariam a sarar. Quando esta parte do território se reintegrasse no ambiente social comum, quando as pensões e os benefícios sociais fossem pagos novamente, todas essas questões gradualmente se encaixariam. Ninguém queria que todos quisessem resolver a questão apenas pela força militar. Mas não podíamos deixar isso acontecer de fato. E a situação chegou ao ponto em que está. E o lado ucraniano não anunciou essa questão. Não faremos nada a eles. Também começaram a preparar-se para uma ação militar. Foram eles que começaram a guerra em 2014. Nosso objetivo é parar esta guerra. E não começamos esta guerra em 2022. Esta é uma tentativa de pará-la. Você acha que... Aí Tucker disse, você acha que a parou? Quero dizer, você alcançou os seus objetivos? Não alcançamos os nossos objetivos, ainda porque um deles é a nazificação. Isso significa a proibição de todos os tipos de movimentos neonazis. E esse é um dos problemas que discutimos durante o processo de negociação que terminou em Istambul no início no início do ano passado. E não foi nossa iniciativa, porque fomos informados pelos europeus, em particular, que era necessário criar condições para a assinatura final dos documentos. Os meus homólogos na França, na Alemanha, ou seja, os presidentes, disseram como é que podem imaginá-los assinar um tratado com uma arma apontada na sua cabeça. As tropas deveriam ser retiradas de Kiev. Eu disse que tudo bem, retiraríamos as tropas de Kiev, da Ucrânia, assim que tirarem as suas tropas de Kiev. Os nossos negociadores ucranianos, imediatamente através de todos os nossos acordos alcançados em Istambul, para
para o bem geral. Preparamos-nos para o confronto armado de longa data com a ajuda dos Estados Unidos e seus satélites na Europa. E é assim que a situação se desenvolveu. É assim que parece que agora... Ou seja, na verdade ele quis dizer que foi dessa forma que os ucranianos se prepararam também para o conflito, utilizando, na verdade, satélites, armas dos americanos. Aí Tucker diz, né? Pergunta, mas o que faz parte dessa questão de desnazificação? Да, вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Денацификация. Significaria que é sobre isso que eu quero falar. Agora é uma questão muito importante. Desnazificação. Após a conquista da independência, a Ucrânia começou a procurar, com alguns analistas ocidentais, dizem, né, a sua identidade, né? E não encontrou nada melhor do que construir essa identidade sobre alguns falsos heróis que colaboraram com Hitler. Eu já disse isso no início do século XIX, quando os teóricos da independência e da soberania da Ucrânia parecia que eles presumiam que a Ucrânia independente deveria ter relações muito boas com a Rússia. Devido aos desenvolvimentos históricos de que esses territórios faziam parte da comunidade polaca-lituana, a Polônia, onde os ucranianos foram perseguidos e tratados de forma bastante brutal, bem como foram sujeitos a situações difíceis, comportamentos cruéis, também houve tentativas de destruir a identidade geral. Tudo isto foi seguido por um povo quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Parte desta elite extremamente nacionalista colaborou com Hitler, acreditando que eles lhe traria liberdade, e as tropas alemãs, até mesmo as tropas SS, obrigaram os colaboradores de Hitler ao trabalho mais sujo de exterminar a população polaca e judaica. Daí esse massacre brutal da população polaca e judaica, bem como da população russa. Isto foi liderado por pessoas que são bem conhecidas. Foram essas pessoas que se tornaram heróis nacionais. E esse é o problema. E nós somos constantemente informados de que o nacionalismo e o neonazismo também existem em outros países. Sim, acontece isso. Mas nós os aprovamos e outros países lutam contra isso. Mas a Ucrânia não é o caso. Essas pessoas foram transformadas em heróis nacionais na Ucrânia. Monumentos das pessoas foram erguidos, exibidos em bandeiras, seus nomes são gritados por multidões que andam com tochas, como foi na Alemanha. Esses nazistas tentaram exterminar os judeus e russos. É necessário parar essa prática e impedir a disseminação desse tipo de conceito. Eu digo isso, os ucranianos fazem, é um povo único, russos e ucranianos são povos unidos, povos únicos. E eles dizem não. Somos um povo separado, tudo bem. Se eles consideram um povo separado, tudo bem. Eles têm o direito de fazê-lo, mas não com base no nazismo, na ideologia. Você ficaria satisfeito com o território que você tem? Agora vou falar sobre o racismo, sobre essa questão nazista. Eu vou terminar de responder a sua pergunta que você acabou de fazer sobre o neonazismo. Veja,
o olhar de nazificação do presidente da Ucrânia, do presidente dos Estados Unidos, do Canadá, essa é a história bem conhecida, mas sendo silenciada nos países ocidentais. O parlamento canadense apresentou um homem que, como orador do parlamento, disse que lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, que lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler e seus cúmplices. Descobriu-se que eles eram homens que serviram nas tropas SS. E ele matou pessoalmente russos. Judeus e tropas SS consistiam dos nacionalistas ucranianos que fizeram esse trabalho sujo. O presidente da Ucrânia levantou-se com todo o parlamento do Canadá e aplaudiu este homem. Como isso pode ser imaginado? O próprio presidente da Ucrânia, aliás, que é judeu por nacionalidade, na verdade, aí o Tucker fala, na verdade, você faz a respeito sobre isso. Quero dizer, Hitler está morto há 80 anos. A Alemanha nazista não existe mais, e é verdade. Então, acho que o que você está dizendo é que quer extinguir ou pelo menos controlar o nacionalismo ucraniano? Mas como você faz? Como você faria isso? Ваш вопрос очень тонкий. Isso, ouça minha pessoa. Posso lhe dizer o que penso. Não se ofenda. Of course. Claro, disse Tucker. Казалось бы, тонкий, он очень противный этот вопрос. Esta pergunta parece ser sutil. É bastante sutil. Incômodo. Você diz que Hitler está morto há 80 anos. Mas seu exemplo vive nas pessoas que exterminaram os judeus. Pesquisas russas está ali que feriram os russos, né? Estão vivos. E o atual presidente da Ucrânia de hoje, o aplaude no parlamento canadense e aplaude de pé. Podemos dizer que esse homem, desenraizamos completamente essa ideologia. Se o que vemos está acontecendo, hoje é isso, que a nazificação é o nosso entendimento, desnazificação é o nosso entendimento. Temos que livrar disso tudo, daquelas pessoas que mantêm esse conceito e apoiam essa prática e tente preservá-la. Isso é o que é desnazificação. Isso é o que queremos dizer, certo? Aí Tucker diz, certo, vou ser um pouco mais específico. Claro que não foi uma defesa dos nazistas, né? Então, foi uma questão prática. Você não controla o país inteiro, você não controla Kiev. Como você pode eliminar isso? Uma cultura, uma ideologia, um sentimento, sentimentos ou uma visão de uma história de um país que você não controla. O que você faz sobre isso? А вы знаете, как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле Pode parecer para você, durante as negociações em Istambul, concordamos que temos tudo documentado, tudo por escrito. Neonazismo não seria cultivado na Ucrânia, incluindo que seria proibido em um nível legislativo. Sr. Carlson, concordamos que isso pode ser feito durante o processo de negociação e não há nada humilhante para a Ucrânia como um Estado civilizado moderno. Qualquer Estado pode promover o nazismo. Não é isso, é isso. Será que haverá conversações? Aí Tucker diz, e por que não houve conversações sobre a resolução do conflito na Ucrânia? Conversações de paz? Conversações de paz alcançaram um estágio muito elevado de coordenação de posições em um processo complexo, mas ainda estavam quase finalizados. Mas depois, em relação às tropas de Kiev, como eu já disse,
O outro lado jogou fora todos esses acordos e obedeceu às instruções dos países ocidentais, dos países europeus, dos Estados Unidos para lutar contra a Rússia até o fim. Além disso, o presidente da Ucrânia legislou uma proibição de negociações com a Rússia. Ele assinou um decreto proibindo todos negociarem com a Rússia. Mas como vamos negociar se ele proibiu a si mesmo e a todos de fazer isso? Sabemos que ele não está apresentando algumas ideias sobre o acordo, mas para chegar ao acordo sobre algo, precisamos ter um diálogo. Isso não está certo. Aí Tucker diz, mas você não estaria falando do presidente ucraniano, você estaria falando com o presidente americano. Foi a última vez que você falou com o Joe Biden. Não me lembro quando falei com ele. Não me lembro. Podemos procurar... Não. Ele diz, não se lembra? Aí ele diz, não. Porque tenho que lembrar de tudo. Tenho minhas próprias coisas para fazer. Temos assuntos políticos internos. Bem, ele está financiando a guerra que você está travando. Então eu acho que seria conveniente, né? Memorável. Sim, ele financia, mas eu conversei com ele antes da operação militar especial. Claro, eu disse a ele, então a propósito, não vou entrar em detalhes, nunca entro. Mas disse a ele, então acredito que você está cometendo um grande erro de proporções históricas ao apoiar tudo o que está acontecendo lá na Ucrânia, afastando a Rússia. Eu disse a ele, falei várias vezes, aliás, acho que seria correto se eu parasse por aqui. Aí ele disse, o que ele disse, né? Perguntei a ele, por favor, é mais fácil para você, você é cidadão dos Estados Unidos. Vai e pergunte a ele. Não é apropriado que eu comente sobre nossa conversa. Mas você não fala com ele desde antes de fevereiro de 2014? De 2022? Não nos falamos. Certos contextos estão sendo mantidos. Embora falando sobre... sobre coisas que você lembra do que eu lhe contei sobre minha proposta de trabalhar juntos em um sistema de defesa antimísseis. Sim, você pode perguntar a todos eles. Todos eles estão sãos e salvos, graças a Deus. O ex-presidente está são e salvo. Acho que o Sr. Gates, o atual diretor da agência de inteligência, Sr. Burns, o então embaixador para a Rússia, na minha opinião, nosso embaixador de muito sucesso, todos foram testemunhas dessas conversas. Pergunte para eles. O mesmo aqui, se você está realmente interessado no senhor presidente Biden, o que ele respondeu, pergunte a ele de qualquer forma. Eu falo com ele sobre isso. Eu sou segundo Tucker, eu estou definitivamente interessado sobre isso do lado de fora dessas questões. Pode evoluir ou evoluir para algo que colocará o mundo inteiro em um conflito e poderia iniciar um lançamento nuclear, uma guerra nuclear. Então, por que você não liga para Biden e diz, vamos resolver isso? O que há para resolver é muito simples. Repito, temos contatos através de várias agências. Direi-vos o que estamos a dizer sobre esse assunto e o que estamos transmitindo à liderança dos Estados Unidos. Se querem realmente lutar, precisam parar de fornecer armas. Será dentro de algumas semanas. É isso. Então poderemos concordar com alguns termos antes de você fazer que isso pare, que isso se encerre. O que é mais fácil, porque eu ligaria para Biden sobre o que devo falar com Biden, ou implorar quais as mensagens que eu devo levar para ele. Tais armas para a Ucrânia, o receio. Por favor, não há o que falar. A OTAN, segundo Tucker, a OTAN está preocupada com a possibilidade disso se tornar uma guerra global, um conflito nuclear?
Pelo menos é disso que eles estão falando. E eles estão tentando intimidar sua própria população com uma ameaça russa imaginária. Esse é um fato óbvio. E as pessoas que pensam, não, mas as pessoas pensam, os analistas, aqueles que estão envolvidos na política real, apenas as pessoas inteligentes entendem perfeitamente bem que isso é uma farsa. Eles estão tentando alimentar a ameaça russa. Então, Tucker diz, você está se referindo à invasão russa da Polônia? Um comportamento expansionista. E você pode imaginar um cenário em que você enviou tropas russas para a Ucrânia, para outro país. Apenas um caso. Se a Polônia atacar a Rússia, porque não temos interesse na Polônia? Em que outro lugar? Por que faríamos isso? Simplesmente não temos nenhum interesse, é apenas uma ameaça. Bem, o argumento que você deu, sabe que isso ele invadiu a Ucrânia, ele tem objetivos territoriais em todo o continente, e você está dizendo inequivocadamente. Putin diz, está absolutamente fora de questão. Você simplesmente não precisa ser nenhum tipo de analista. Isso são questões de senso, que envolver-se em algum tipo de guerra global. Uma guerra global levará toda a humanidade à beira do abismo da destruição. É óbvio que certamente existem meios de dissuasão, e eles têm assustado todos nós, o tempo todo. Amanhã a Rússia usará armas nucleares táticas, amanhã a Rússia usará isso, não usará aquilo, depois e amanhã, e daí? Para extorquir dinheiro adicional de nós, contribuintes e dos contribuintes europeus, no confronto com a Rússia, no teatro ucraniano, uma guerra, o objetivo é enfraquecer a Rússia, tanto quanto possível. Um dos nossos senadores seniores dos Estados Unidos, Chuck Schumer, disse ontem, ou seja, 5 de fevereiro, que acredito que temos que continuar a financiar a Ucrânia em esforço, em tudo, e inclusive cidadãos, soldados dos Estados Unidos podem acabar lutando lá. Como você avalia isso? Que isso é uma provocação barata. Aliás, não entendo por que os soldados americanos deveriam lutar na Ucrânia. Não há mercenários já americanos na região. Lá vem o maior número de mercenários, da Polônia com mercenários, dos Estados Unidos em segundo lugar, e mercenários da Geórgia em terceiro lugar. Bem, se alguém tem o desejo de enviar tropas regulares, que certamente levariam a humanidade à beira de um conflito global, é muito sério. Isto é óbvio. Os Estados Unidos precisam, isso é o que? A milhares de quilômetros de distância do seu território? Você não tem nada melhor para fazer, e você tem problemas na fronteira dos outros, com problemas com migração, problemas com a dívida nacional de mais de 33 trilhões de dólares. Você não tem nada melhor para fazer? Então você deveria lutar na Ucrânia. Não seria melhor negociar com a Rússia, fazer um acordo, já compreendendo que a situação se desenvolve hoje, percebendo que a Rússia lutará pelos seus interesses lá. Enfim, e percebendo isso, de fato, voltar ao bom senso, respeitando o nosso país e os seus interesses, e procurar certas soluções. Parece-me que isso é muito mais inteligente e mais racional. Nord Stream, né? Em questão do Nord Stream. Você com certeza, eu estava ocupado naquele dia, e você tem
Ou seja, Tucker disse, e o Nord Stream? Ele falou, foi você. Ele falou, não, eu estava ocupado naquele dia. Eu não explodi Nord Stream. Thank you, though. Thank you. У вас лично, может быть, есть алиби. У вас Ele disse, né? Thank you, né? Obrigado. Putin disse, embora você pessoalmente possa ter um álibi, mas a CIA não tem esse álibi. Você tem evidência de que a OTAN ou a CIA fizeram? Você sabe, não vou entrar em detalhes, mas as pessoas sempre dizem que nesses casos, alguém que esteja interessado, mas nesse caso não devemos apenas procurar alguém que esteja interessado, mas também para quem tem essas capacidades, porque pode haver muitas pessoas interessadas, mas nem todas são capazes de afundar no Mar Báltico e realizar esse tipo de explosão. Esses dois componentes devem estar ligados. Quem está interessado e quem é capaz de fazer isso. Mas esse cenário de terrorismo industrial de todos os tempos e a maior emissão de dióxido de carbono da história, tudo bem. Então, se você tivesse, presumivelmente, desses seus serviços de segurança, né, de inteligência da Rússia, você faria que a OTAN, a CIA dos Estados Unidos, o Ocidente fez isso, confirmando tudo que as investigações da inteligência russa, apontando a OTAN e a CIA, você não apresentaria e obteria uma prova disso, uma documentação a respeito disso? E não seria uma vitória de propaganda na guerra? Muito difícil derrotar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos controlam todos os meios de comunicação do mundo e de todos os meios de comunicação europeus. O beneficiário final dos maiores meios de comunicação europeus são as instituições financeiras americanas. Você não sabe disso, então é possível se envolver nesse trabalho, mas o custo é proibitivo. Por assim dizer, podemos simplesmente destacar nossas fontes de informação e não obteremos resultados. Está claro para o mundo inteiro o que aconteceu. E até mesmo analistas americanos falam sobre isso diretamente. É verdade, sim. Mas aqui está um ponto que eu quero que você responda. Você trabalhou na Alemanha notoriamente. Os alemães sabem claramente que seu parceiro da OTAN fez isso. Mas eles, isso prejudicaram muito a sua economia e ele pode nunca mais se recuperar. Porque eles estão calados sobre isso. Isso é muito confuso para mim. Porque os alemães não diriam algo sobre isso. Isso também me confunde. Mas a liderança alemã de hoje é guiada pelos interesses do Ocidente coletivo e não dos seus interesses nacionais. Caso contrário, é difícil explicar a lógica da sua ação ou inação. Afinal de contas, não se trata apenas do Nord Stream 1, que explodiu, e do Nord Stream 2, que foi danificado, mas um tubo que está são e salvo, e o gás pode ser fornecido à Europa através dele. Mas a Alemanha não abre ele. Estamos prontos. Por favor, estamos prontos. Há outra rota através da Polônia, chamada Yamal-Europa, ou Europe-Yamal, que também permite um grande escoamento. E a Polônia fechou. A Polônia, ela praticamente deu as mãos com a Alemanha e recebe dinheiro dos fundos pan-europeus, e a Alemanha é o principal doador para esses fundos pan-europeu. Certo ponto, eles fecharam esse fluxo dessa rota para a Alemanha porque não entendo
A Ucrânia, para a qual os alemães fornecem armas e dão dinheiro, a Alemanha é o segundo patrocinador dos Estados Unidos em termos de ajuda financeira à Ucrânia. Há 2 rotas de gás através da Ucrânia. E eles simplesmente fecharam uma rota. E os ucranianos abriram a segunda rota. Por favor, peguem gás da Rússia. Eles não abrem porque os alemães não dizem, não liberam isso. Olhem, pessoal, nós damos a vocês dinheiro e armas se vocês abrirem a válvula. Então, por favor, deixem o gás russo, passem por nós. Estamos comprando gás liquefeito a preços absorventes, preços baratos de toda a Europa. E o que reduz o nível da nossa competitividade e da economia em geral a praticamente zero. Você quer que lhes demos dinheiro? Deixe-nos ter uma existência decente. Dinheiro para a nossa economia, porque é daí que vem o dinheiro que damos a vocês. E eles se recusaram a fazer isso. Então, por que pergunta-lhe? Então, faça a pergunta para eles. Isso é o que acontece em suas cabeças. Essas são as pessoas altamente incompetentes. Aí Tucker pergunta, talvez o mundo esteja se dividindo em 2 hemisférios, um com energia barata e o outro sem, não barata. Eu quero perguntar a você, se agora somos um mundo multipolar. Obviamente somos. Você pode descrever os blocos e alianças que estão em cada lado? Escute, você disse que o mundo está dividido em 2 hemisférios. Um cérebro humano é dividido em 2 hemisférios. É um responsável por um tipo de atividades, o outro é mais sobre criatividade e assim por diante. Mas ainda é a mesma cabeça. O mundo deveria ser um único todo. A segurança deveria ser compartilhada e destinada ao bilhão do ouro que ele quis dizer, né? Esse é o único cenário em que o mundo poderia ser estável, sustentável, previsível. Até então, enquanto a cabeça está dividida em 2 partes, é uma doença, uma condição adversa grave. É um período da doença grave que o mundo está atravessando. E agora, mas acho que graças ao jornalismo honesto, esse trabalho é um trabalho dos médicos, por exemplo. Isso poderia, de alguma forma, ser remediado. Aí o Tucker disse, vamos apenas dar exemplo. O dólar americano que meio que uniu o mundo de várias maneiras. Talvez, certamente... deixa de ser a moeda de reserva do planeta, de moeda universal, aceita como as sanções que estão ocorrendo contra a Rússia. Você acha que poderiam mudar o lugar do dólar no mundo? Você sabe que usar o dólar como uma ferramenta de luta pela política externa é um dos maiores erros estratégicos cometidos pela liderança política dos Estados Unidos. O dólar é a pedra angular do poder americano. Acho que todos entendem muito disso. Bem, que não importa quantos dólares sejam impressos, eles são rapidamente dispersos por todo o mundo. E a inflação nos Estados Unidos é mínima, é cerca de 3 ou 3,4%. É totalmente aceitável para os Estados Unidos, mas eles não vão parar de publicar que a dívida de 33 trilhões nos diz sobre isso. É sobre emissões, por exemplo, emissões de dinheiro. No entanto, é a principal arma usada pelos americanos para preservar seu poder em todo o mundo. Assim que a liderança política decidiu usar o dólar americano como instrumento de luta política, foi desferido um golpe
nessa potência americana. Não gostaria de usar nenhuma linguagem forte, mas é uma coisa estúpida de se fazer e um grave erro. Veja, o que está acontecendo no mundo, até os aliados dos Estados Unidos estão agora se reduzindo as suas reservas em dólares. Vendo isso, todos começam a procurar formas de se protegerem. Mas o fato de os Estados Unidos aplicarem medidas restritivas em certos países, tais como impor restrições às transações, congelar ativos, etc., causa grande preocupação e envia um sinal para o mundo. Para o mundo inteiro, sobre o que tínhamos aqui até 2022. Cerca de 80% das transações de comércio exterior russos foram feitas em dólares americanos. E também de euros. Então, os dólares americanos representaram aproximadamente 50% de nossas transações com países terceiros, embora atualmente caia para 133%. E não fomos nós que proibimos o uso do dólar. Não tínhamos essa intenção. A decisão dos Estados Unidos de restringir nossas transações em dólares americanos, acho que é uma completa tolice do ponto de vista do interesse dos próprios americanos, dos seus próprios contribuintes, pois prejudica a economia americana, mina o poder dos Estados Unidos em todo o planeta, pela forma que essas transações são apresentadas. Por exemplo, o ien, a moeda chinesa, representaram cerca de 3% hoje, 34% das nossas transações feitas em rublo e quase o mesmo valor. Um pouco mais de 34% em ien, porque os Estados Unidos fizeram isso. Meu único palpite é presunção. Eles provavelmente pensaram que levaria ao colapso total, mas nada entrou em colapso. Além disso, outros países, incluindo produtores de petróleo, estão pensando e já aceitando pagamentos pelo petróleo em ien, na moeda chinesa. Você ao menos percebe o que está acontecendo, ou não. Alguém nos Estados Unidos percebeu. E isso é o que você está fazendo. Você interrompe. Todos os especialistas dizem isso. Pergunte a qualquer pessoa inteligente e pensante nos Estados Unidos e o que o dólar significa para os Estados Unidos. Você está matando com suas próprias mãos. Aí Tucker diz, eu acho que é uma avaliação justa. A questão é o que vem a seguir. E talvez você troque uma potência colonial por outra potência colonial, muito menos sentimental e perdoadora. Quero dizer, são os tijolos, por exemplo, em perigo de serem completamente dominados pelos chineses. A economia chinesa é de uma forma que não é boa para a sua soberania. Você se preocupa com isso? O fato de termos ouvido aquelas histórias, antes de ser uma história de Boogeyman, somos vizinhos da China. Você não pode escolher. Somos vizinhos, assim como não pode escolher parentes próximos. Compartilhamos uma fronteira de milhares de quilômetros com eles. Este é um número. Em segundo, temos uma história de séculos de coexistência. Estamos habituados a isso. Terceiro, a filosofia da política externa da China não é agressiva. A sua ideia é procurar sempre o compromisso. Então, podemos seguir o próximo ponto, que é como a seguir sempre nos contam a mesma história de Boogeyman. Aqui ela volta novamente através de uma forma eufemística, mas ainda é a mesma história de Boogeyman. A cooperação com a China continua aumentando o ritmo em que a cooperação da China com a Europa está crescendo e é cada vez maior do que do crescimento da cooperação chinesa-russa. E pergunta aos europeus se não têm medo de que possam ter. Não sei.
But they are mas still trying ainda to estão access estão tentando market. ascender o mercado a todo custo, at all especialmente costs, agora especially now that they are que facing enfrentam economic problems. problemas econômicos. Chinese E as empresas chinesas Businesses are também also exploring the estão European explorando o mercado europeu. market. Do Chinese E as empresas businesses have chinesas small presence in the têm uma United presença States? pequena nos Estados Unidos. Yes, Sim, the political possuem. decisions E essas decisões políticas such that são they are tais trying que to limit estão their tentando cooperation limitar a with China. sua cooperação com a China. It is to E é your seu próprio Own prejuízo detriment, Mr. Tucker, do senhor Tucker, que You are está limiting limitando a cooperation with cooperação China. com a You are China. hurting Está yourself. prejudicando. Você está se prejudicando. É um It is a assunto delicate delicado. matter, and there are E no não há silver bullet soluções, não há bala de solutions, prata, just as tal it is como with the dollar. acontece com o dólar. before- Por isso, antes de introduzir introducing any quaisquer illegitimate sanções sanctions, ilegítimas em termos da Carta das Nações Unidas, deveríamos think pensar very carefully com muito cuidado for decision para os makers decisores de política. Isso This parece appears to ser be a problem. um grande problema. E assim encerramos a nossa segunda parte da entrevista de Tucker Carlson com Vladimir Putin. Obrigado pela sua presença até o momento desta entrevista, deste vídeo, que é um vídeo diferente, e nos vemos no próximo vídeo de continuação desta entrevista exclusiva com o presidente russo Vladimir Putin. Até o próximo vídeo aqui no canal.